Esse é um guia de pesquisa de como elaborar um trabalho de ETEP-mostra. O conteúdo principal. Todas as normas obedecem à normatização da ABNT. É uma pesquisa impessoal que deve ser falada toda na terceira pessoa do singular. Deve ter no mínimo 20 páginas e constar no relatório os dados fundamentais de cada tipo do projeto, que transmita de forma clara e concisa a pesquisa desenvolvida e os resultados. Primeiro eu vou falar da capa. A capa deve conter o nome da escola completo, depois o nome do curso vinculado, que vem logo abaixo, depois os nomes completos dos alunos, sempre em ordem alfabética, depois logo abaixo o título do projeto, que seria Programa de Suporte para Alunos Disléxicos. Depois vem o nome completo do professor, orientador. Após vem cidade e ano. O resumo. Ele deve ter no mínimo de 200 palavras e máximo de 250, espaçamento simples entre linhas, justificado e é um breve resumo que descreve o trabalho de investigação. O que deve ser informado, que assunto foi pesquisado, sob qual perspectiva, o que se fez, como se trabalhou, o que aprendeu ou descobriu. Os objetivos, a metodologia e o resultado são as conclusões do trabalho e devem estar sintetizados no texto, que é o resumo. Introdução. Ela deve ter no mínimo 3 parágrafos, deve fornecer uma visão global da pesquisa realizada, é obrigatório que apresente o tema, a delimitação do assunto abordado, a justificativa e o problema específico, de forma que explicite ao leitor a estrutura do trabalho. É importante que fiquem claros os objetivos da pesquisa, além de outros elementos que possam auxiliar o leitor e se situar do tema abordado. Sugere-se que apresente o nome do professor orientador na introdução do trabalho. O sumário. O sumário pode ser feito com a função específica do programa editor de texto Word ou outro, ou pode ser feito manualmente. Pede-se que a palavra sumário seja centralizada, escrita com letra maiúscula em negrito, que nem consta aqui. As seções devem ser numeradas da introdução até a conclusão. Capa, resumo, sumário e anexos não devem constar no sumário, nem serem numerados nas referências. Aparece no sumário. Podem também não receber numeração de capítulo, conforme citado no documento Regras de formatação do relatório final, projeto de pesquisa. Os indicativos das seções, capítulos e subcapítulos, que nem consta aqui, com seus respectivos títulos, devem ser alinhados à esquerda. Atenção, não existe uma regra de qual a fonte se deve utilizar para capítulos e subcapítulos. Porém, ressalta-se que a configuração da fonte deve ser diferente, utilizando recursos como negrito, itálico, maiúscula ou minúscula. A metodologia. Inicia este capítulo apresentando o objetivo, o foco e propósito da pesquisa, o problema, que no caso é a dúvida que gerou a pesquisa. Em seguida, situa o leitor da pesquisa sobre o método da pesquisa, que deve ser apresentado ao leitor neste momento, no caso como fez a pesquisa, onde, quando, que recursos utilizou. Para tanto, ao registro, utilizar os procedimentos usados para finalizar cientificamente o estudo. O autor estará explicitado o método de delineamento, as técnicas de coleta de dados e a técnica de análise. A dislexia é um capítulo, pois consta só um número. O distúrbio, sintomas e prognósticos já é subcapítulos. A dislexia visual, assim como a dislexia mista, é subcapítulos, por isso que conta 2.1.2. Quem pode ser afetado e alterações sensoriais são subcapítulos, assim como a dislexia na escola. O aplicativo já seria um novo capítulo. Resultados e análise dos dados. É onde vai a descrição detalhada dos resultados encontrados e esperados, apresentando análise dos dados com devido embasamento técnico,
bem como comparações e outras informações obtidas com o tratamento dos dados coletados e analisados durante a pesquisa. É importante retomar a hipótese inicial sobre os resultados esperados com a pesquisa, confirmando ou refutando as expectativas iniciais quanto aos resultados. Termina-se esse último capítulo colocando suas conclusões sobre a pesquisa, o que aprendeu, seus resultados, o que encontrou de resposta para o seu problema. O cronograma, demonstração do plano de desenvolvimento do trabalho em formato de quadro ou tabela, assim como está aqui. Sugere-se colocar claramente o intervalo dos períodos, semanais ou mensais, por exemplo, a cada etapa da realização da pesquisa. Os títulos sem indicativo numérico como resumos, sumário, referências, glossário, apêndices e anexos devem ser centralizados, registrados em negrito e em letras maiúsculas. Tamanho 10 deve ser usado para a citação direta de mais de 3 linhas legendadas e notas de rodapé. Títulos dos capítulos, seções. Os títulos dos capítulos numerados devem estar alinhados à esquerda, separados por um espaço de caractere. Texto deve ser digitado com espaço 1,5 entre linhas. Recuo de 1,25 centímetros, parágrafo. Sugere-se usar a tecla Tab ou formatação primeira linha. Citações diretas com mais de 3 linhas. Recuo de parágrafo 4 centímetros da margem esquerda. Cita-se sobrenome, ano e página, ou apresentando antes do texto, sobrenome, ano, página. Espaçamento simples, fonte tamanho 10, texto justificado, sem parágrafo, sem aspas. Títulos devem iniciar na parte superior da página e serem separados dos textos que os sucedem por 2 espaços de 1,5 entre linhas. Numeração e título sempre diferentes entre capítulos e subcapítulos. Citações diretas com menos de 3 linhas. Mesma formatação do restante do texto. Entre aspas, cita-se sobrenome, ano e página. Títulos devem iniciar na parte superior da página e serem separados dos textos que os sucedem por 2 espaços de 1,5 entre linhas. Numeração e título sempre diferentes entre capítulos e subcapítulos. Capítulos são sempre iniciados em uma nova folha. Subcapítulos permanecem na mesma folha do capítulo a que pertencem. A conclusão. Considerações finais sobre o desenvolvimento e os resultados da pesquisa. Mínimo de 3 parágrafos. A conclusão apresenta de forma sintética os resultados do trabalho, salientando a extensão e os resultados de sua contribuição, bem como seus méritos. Deve basear-se em dados comprovados e fundamentar-se nos resultados e na discussão do texto, contendo deduções lógicas correspondentes aos objetivos do trabalho. Uma conclusão bem estruturada deve recapitular os principais resultados e ideias expostas durante o desenvolvimento do trabalho. Deve ainda mostrar como contribuiu para a situação do problema, retornando às impressões iniciais, hipóteses confirmadas ou não, além da contribuição para o eixo tecnológico e social em que está inserido. Caso a pesquisa não tenha sido totalmente concluída, mostrar quais as etapas que foram atingidas e quais ainda falta executar com uma próxima pesquisa. Citações indiretas. Textos de outros autores pesquisados devem aparecer parafraseados na maior parte da pesquisa, sem recuo, sem aspas,
no mesmo formato do restante do texto. Cita-se sobrenome, ano, página. A tabela vai estar bem próxima ao texto no qual foi mencionado, e o título deverá ficar logo acima da tabela, e precisa ser numerado, usando a fonte no tamanho 10, com alinhamento centralizado, e o espaçamento utilizado é o simples. As tabelas sempre deverão ser delimitadas na parte de cima e também na de baixo, utilizando traços na horizontal que podem ser um pouco mais fortes que os traços utilizados nas linhas da parte interna da tabela. Ilustrações e tabelas. As ilustrações compreendem imagens visuais, gráficos, fotografias, mapas, quadros, plantas, organogramas e outros, que servem para a complementação de um texto. Siglas. A primeira vez em que a sigla aparece no texto deve ser escrita por extenso, seguida pela sigla, colocada entre parênteses. Referências. Digitadas em espaços simples e separadas entre si por 2 espaços simples, ordenadas em ordem alfabética por sobrenome de autor ou título. Observação: só devem estar listadas nas referências as obras que foram citadas no desenvolvimento da pesquisa. É importante lembrar que apenas 20% das referências podem ser de pesquisas feitas em sites. O restante do referencial deve ser de literatura especializada para a pesquisa em questão, tais como revistas científicas, livros, artigos, entre outros, podendo estas pesquisas serem feitas virtualmente, desde que a obra em questão encontre-se nesta modalidade. O caderno de campo é um instrumento fundamental da pesquisa, pois é onde registramos o passo a passo da realização da pesquisa. Deve conter no caderno, obrigatoriamente, os registros com datas, dados de bibliografias consultadas, endereços, transcrições sintéticas e revistas, visitas com os pesquisadores e o orientador. Ao ler um bom caderno de tempo e mostra bem documentado, podemos perceber a autenticidade da pesquisa. O caderno deve ser brochura, tamanho grande, capa dura e lisa, nas cores que correspondem ao curso que o aluno frequenta. Contabilidade é o vermelho, informática é o azul, eletrotécnica é o verde. Não deve conter espaçamento entre uma linha e outra. Na primeira página deve constar os dados de identificação, idênticos ao da capa do trabalho, embora manuscrito. Atrás da capa, a segunda folha fica em branco. No início da segunda folha, faça o termo de abertura, que informa a motivação, os integrantes e o orientador do projeto. As páginas devem ser numeradas nos cantos superior ou inferior direito e nenhuma deve ser arrancada. A cada encontro com o professor orientador, recomendamos a assinatura do mesmo como forma de garantir que as recomendações dadas tenham sido anotadas. O que não deve acontecer no caderno de campo: não rasure, enumere todas as páginas, todos os integrantes do grupo de pesquisa devem escrever no caderno, mantenha um padrão de letra legível, não necessariamente desenhada, escreva em primeira ou terceira pessoa, dedique-se ao seu caderno de campo e, em muitos casos, poucas páginas escritas são sinônimas de pouco trabalho realizado. Não se avalia um caderno de campo por sua beleza, mas pelo seu conteúdo e organização. Regras gerais. Papel: folha branca, formato A4, digitado somente em verso das folhas. Impressão em cor preta, podendo utilizar cores somente para as ilustrações.